Gente, a ligação dativa tem um sinônimo importante, ela também é chamada de ligação coordenada, porque ela vai originar compostos de coordenação, também que serão substâncias estudadas lá na química inorgânica. Vamos imaginar a seguinte situação. A gente sabe, muitos de vocês já devem saber, que existe um gás chamado gás ozônio, que tem fórmula O3. E a gente sabe, isso todo mundo sabe, que existe o gás oxigênio, que tem fórmula O2. O2 está aqui. É muito fácil de entender como dois átomos de oxigênio vão se unir para originar um composto estável. Tranquilão, a gente já viu isso daqui no vídeo anterior. Mas, como será possível eu acrescentar mais um átomo de oxigênio e ainda assim todos manterem sua estabilidade? Usando o conceito de teoria do octeto, ligações simples, dupla e tripla, você não vai conseguir explicar, tá? Então você vai precisar de um novo modelo de ligação, que é a ligação dativa. Ela funciona da seguinte maneira: tem um carro de som passando aqui, deve estar saindo um som aí para vocês. Perco o rumo totalmente, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Essa parte da molécula, ligação de oxigênio com oxigênio, a gente já viu como é feita, né? Então não precisamos também inventar a roda. A gente já sabe que um oxigênio com outro átomo de oxigênio vai se unir por meio de uma ligação dupla. Vamos começar daqui então. A nossa zona de segurança. Muito bem. Eu não vou fazer aquele rabisqueiro aqui, senão vai ficar difícil de enxergar depois. Mas eu vou contar. Esse átomo de oxigênio tinha 2, 4, 6 elétrons, fez dupla, tá com 8. Esse aqui tá com a vida ganha. O do meio, 2, 4, 6, 8, também está com a vida ganha. Como é que eu vou colocar mais um átomo de oxigênio sem comprometer a estabilidade dos outros? Vamos pensar no problema. O oxigênio precisa fazer dupla, tá? Então, se esse oxigênio faz uma dupla com o oxigênio central, ele se resolve. Ele chega a 8, mas o outro vai para 10. E a ligação dativa tem uma solução, uma sacada inteligente para isso, tá? Que é o seguinte. Falando de uma maneira caricata, né? É como se esse átomo de oxigênio dissesse: ó, esconde seus elétrons, tá conversando com aquele ali. Esconde seus elétrons, eu não vou precisar de nenhum deles. Então, esses elétrons aqui que esse oxigênio já disponibilizou para ligação, ficaram ali de canto. Reparem que tanto esse quanto esse átomo de oxigênio, mas foca nesse central, ele já está estabilizado, ele já está com 8 elétrons e ele está aqui com 2 pares que ele não usou para fazer ligação. Ele atingiu sua estabilidade e tem 2 pares que não estão sendo usados. Gente, eles contabilizam, entram na conta do 8 para fechar o octeto, tá? Mas eles não fizeram ligação, são 2 coisas separadas, tá? Se eles não fazem ligação, eles podem ser emprestados. Então, se a palavra-chave para ligação covalente é compartilhamento, aqui continua sendo compartilhado, mas aqui, na verdade, é uma modalidade um pouquinho diferente. É um empréstimo. Esse átomo de oxigênio está emprestando, o central empresta um par de elétrons ao outro átomo de oxigênio. Então, a ligação covalente dativa vai surgir daqui, ó. Tá aqui. Vamos conferir. Esse cara a gente nem mexeu, né? Então não precisamos nem olhar para ele. Aqui estava com 8. 2, 4, 6, 8. Ele continua com 8. Não mexeu na vida dele. O da direita estava com 6. Precisava se resolver. 2, 4, 6 e 8. Se resolveu. Então a gente deu um jeitinho mágico, vamos dizer assim. Chamando a atenção para o que pode dar problema. Como eu disse lá no começo, a ligação coordenada, ou dativa, ela é muito confundida com a ligação simples. E qual é a diferença? Primeiro entenda qual é a semelhança. A ligação simples não é um par de elétrons? Sim. Um par de elétrons sendo compartilhados. A dativa não é um par de elétrons? Sim. Isso é a semelhança. Qual é a diferença? Na ligação simples, para constituir o par, e o par é sempre 2, né? Cada um dos átomos coloca um elétron. Então, nesse parzinho do cloro, o elétron de cá veio do cloro de cá, o elétron de lá veio do cloro de lá. O filho da puta do carro do som passando de novo. Tá?
Então, um parzinho, né, são dois aqui, então a gente tem cada elétron vindo de um átomo. Olha para cá agora, um parzinho, dois elétrons sempre, só que os dois elétrons vieram de um átomo só. Ou seja, esse cara que faz o empréstimo não aumenta o número de elétrons no seu octeto. Ele tinha 8 e ele continuou com 8, mas o outro foi beneficiado, o outro átomo. Porque ele tinha 6 e foi para 8, tá? Então, é um compartilhamento desigual, podemos dizer assim, tá? Em que um dos átomos não contribui para formar o par, mas ele recebe o par pronto. Entenderam a sacada? É essa a diferença. E na hora de você representar a fórmula estrutural também vai haver uma diferença, porque você não pode colocar um risquinho simples. Você simplesmente não pode colocar um risquinho simples, porque senão você vai confundir com ligação covalente simples. Tá? Então vai ficar assim, oxigênio, dupla. Beleza, aqui do jeito que a gente conhece. E a ligação dativa você vai colocar uma setinha, que ela sai de quem empresta e ela vai apontar para quem recebe. Tá lá, o outro átomo de oxigênio. Então a diferenciação em fórmula estrutural da simples com a dativa é isso daqui, é a setinha. Lembra que eu falei que o par de elétrons aqui na fórmula estrutural, ele some, exceto quando o par de elétrons isolado esteja ao redor do átomo central. Aqui a gente tem átomo central, então eu vou colocar o par de elétrons ali. Aqui é importante que você coloque, beleza? Deixa eu dizer uma coisa. Se eu desse lá numa prova para vocês, façam a fórmula estrutural do gás ozônio, eu tenho certeza que ia aparecer alguma coisa assim, ó. Eu pulei a eletrônica, tá? Eu já fui direto para a estrutural. Esse oxigênio está resolvido? Sim. Tá, vamos ser rigoroso. Acabei de falar, né, do par de elétrons. Deixa ele ali. Esse está resolvido, esse da direita também está resolvido, porque ambos, cada um na sua, mas fizeram ali uma ligação dupla, ou seja, chegaram a 8. Esse oxigênio do meio só precisava fazer uma dupla, ele fez duas duplas para atender os dois oxigênios, um de cada lado. Então, se ele tinha 6 elétrons, a partir de duas duplas ele chega a 8, 10. Então, esse átomo aqui do meio, o átomo central, está com 10 elétrons no seu octeto. Então, se você não aplica a ligação dativa, esse modelo teórico, aqui você vai chegar num composto que é uma exceção à regra do octeto. E aí eu digo para vocês, são modelos diferentes. Dependendo se você aplica esse modelo da ligação dativa, todo mundo fica com 8, tudo bonitinho. Mas existem teóricos que vão alegar que a ligação dativa é ficção, ela não existe, tá? Então o que existe aqui é simples, dupla e tripla, e o oxigênio faz dupla, portanto ele está expandindo o seu octeto. Deveria se estabilizar com 8, mas ele conseguiu chegar até 10 e ainda assim ser estável. Nem tanto, nem tão estável, porque o gás ozônio não é tão estável quanto o gás oxigênio, por exemplo, tá? Mas quando eu falei para vocês que haveriam compostos que seriam exceções à regra do octeto, aqui já tem um exemplo. Tá? Ele está se estabilizando com 10 elétrons.